Olá, pessoal! Vamos lá dar início a mais uma resolução de questão. E nosso assunto de hoje está dentro do conteúdo de Geometria Analítica. Quem vos fala é a professora Maria Rosa, que é estagiária do programa Residência Pedagógica na Escola Benjamin Batista. Então, hoje nós vamos resolver a questão de número 7 do exercício que foi proposto para vocês. Vamos lá então para a questão. Olha só o que diz a questão de número 7. Determine o ponto médio do segmento AB, sendo que a coordenada do ponto A é 1 e 3, a coordenada do ponto B é menos 2 e 5, e ele quer saber justamente o x e o y do ponto médio, ou seja, as coordenadas do ponto médio. Gente, lembrando que o primeiro número é sempre o x e o segundo número é sempre o y. Então, o x do ponto A é 1 e o y é 3. O x do ponto B é menos 2 e o y é 5. Vamos relembrar aqui a formulazinha para fazer o ponto médio, né? As coordenadas do ponto médio. Para a gente achar o xm, que é a coordenada x do ponto médio, a gente vai somar a coordenada do ponto A, a coordenada x do ponto A, depois a coordenada x do ponto B e dividir por 2. Quem é a coordenada do ponto A, gente? Não é 1, é a coordenada x do ponto B, não é menos 2? Então, vamos somar, ó. Então, o que vai acontecer? O xm é justamente 1 mais, né? O sinalzinho de mais é a soma, entre parênteses, o menos 2. O que vai acontecer? Tudo isso dividido por 2. Então, 1 mais com menos dá menos. Então, 1 menos 2 dividido para 2 dá quanto? 1 menos 2 dá menos 1, dividido para 2. Então, o nosso xm vai ser justamente menos 1 dividido para 2. Agora, o nosso ym é de maneira análoga. O que a gente vai fazer? A gente vai somar o y do primeiro ponto, que é 3, e o y do segundo ponto, que é 5, e dividir por 2. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 3 mais 5 dividido por 2. Quanto é que é 3 mais 5? 3 mais 5 é 8. 8 dividido para 2 é 4. Então, nós achamos aqui a coordenada x e a coordenada y do nosso ponto médio. Então, esse ponto médio vai ter que coordenadas? Exatamente, menos 1 sobre 2, que é a primeira coordenada que achamos, e 4, que é a segunda coordenada. Vamos passar aqui agora para a letra B. A letra B, da mesma forma, nós vamos dar prosseguimento do mesmo jeito. Ó. O x aqui vale 7, o y vale 0, o x aqui vale 1 e o y vale menos 4. E a gente tem que descobrir justamente a coordenada desse ponto médio, que é o ponto que fica no meio desse segmento, ou seja, desse segmento que vai de A até B. Então, vamos lá, ó, relembrando de novo a forma. O x do ponto médio, a gente soma o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e divide por 2. Então, o que a gente vai somar? A gente vai somar justamente o 7, né? Que é o x do primeiro ponto, mais o 1, que é o x do segundo ponto, e dividir por 2. 7 mais 1 é quanto, gente? 8. E 8 dividido para 2 dá quanto? Justamente, dá 4. Então, a gente achou a primeira coordenada, o x do ponto médio, que é 4. Agora, vamos achar o y do ponto médio. Da mesma forma, eu somo o y do primeiro ponto mais o y do segundo ponto e divido tudo isso por 2. Então, vamos lá somar o y do primeiro ponto, que é 0, mais, entre parênteses, né, o y do segundo ponto, que é menos 4. Não esquece de levar o sinal do número, certo? Então, vai ficar 0 mais menos 4, ou seja, 0 menos 4 dividido para 2. 0 menos 4 é menos 4. E menos 4 dividido para 2 é quanto, gente? Isso mesmo, menos 2. Então, nós achamos aqui a coordenada x e a coordenada y do ponto médio. Então, esse ponto vai ter coordenadas 4, que é o x que a gente achou, e menos 2, que é o y desse ponto médio. Vamos lá para a terceira, para a letra C, quer dizer, perdão. Para a letra C, gente. A letra C, da mesma forma, ele também quer saber o ponto médio desse segmento, que vai de A até B, e ele te dá as coordenadas. Então, vamos lá, ó. Relembrando a fórmula de novo, vamos somar
Quem é o x do primeiro ponto, gente? 0. Quem é o x do segundo ponto, gente? Menos 3. Ó, não esquece de levar o sinal. Por isso que fica mais menos 3, entre parênteses. E tudo isso dividido por 2. Então, 0 mais com menos dá menos. Então, vai ficar 0 menos 3, que é menos 3. Menos 3 dividido para 2. Percebe que eu estou deixando em fração. Se vocês quiserem dividir isso aqui, não tem problema. Vai dar a mesma coisa. Porque a gente sabe que menos 3 dividido para 2 é menos 1,5. Então, se vocês quiserem dividir, fica a critério de vocês. Agora, a gente vai descobrir a coordenada y desse ponto médio. Ó. A coordenada y desse ponto médio é justamente a soma do y do primeiro ponto, que é 0, mais o y do segundo ponto, que é 2, tudo isso dividido para 2. Então, vai ficar, ó, 0 mais 2 dividido para 2. 0 mais 2 é 2. Então, vai ficar 2 dividido para 2. E quanto é que é 2 dividido para 2? Isso mesmo, gente, 1. Então, nós achamos o valor do x do ponto médio e o valor do y do ponto médio. Então, as coordenadas desse ponto vão ser justamente menos 3 sobre 2 e 1. Então, com isso, nós encerramos aqui a nossa aulinha. Muito obrigada por ficarem comigo até agora e bons estudos. Qualquer dúvida, nos mandar lá nos grupos de WhatsApp que a gente vai responder vocês. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus.